Boa noite, irmãos. Queria convidar os irmãos a abrir as Escrituras em Efésios, capítulo 6. Estamos terminando essa carta do apóstolo Paulo e temos estudado por um longo tempo. Se eu tenho oportunidade aqui, trago um estudo de um capítulo, um versículo, alguma passagem específica para trazer uma temática, um nível de compreensão dos ensinamentos do Senhor. E estamos no capítulo 6, ainda daquele grande panorama, ou aquele grande bloco que fala de um código domiciliar, mostrando como o crente, em sua vida doméstica, ou código doméstico, ele tem como se portar, manifestando a Cristo em tudo o que ele faz. Sendo um crente que tem Cristo como centro de sua vida. Que essa é uma das temáticas, como eu já falei, fundantes ou principais na carta aos Efésios. Centralidade de Cristo, a questão de Jesus ser a nossa paz, que dele nasceu este novo homem, que é a igreja, essa nova entidade. E em tudo isso nós chegamos no capítulo 6, aplicando essas perspectivas da centralidade de Cristo, fazendo tudo para o Senhor, tendo ele como o Senhor máximo de nossa vida, a centralidade e o primeiro lugar em tudo que temos, a máxima devoção. E nesse capítulo 6, começando já no capítulo 5, esse código doméstico, ele vai do versículo 22 até o versículo 9 do capítulo 6, onde nós vimos uma relação de marido e a esposa, e aí uma submissão entre a mulher e o seu marido, né? A questão da submissão, já viu sobre isso. Outro contexto de submissão e autoridade seria pais e filhos, até um dos argumentos contra alguns que dizem que na parte do marido e da mulher, a submissão não é uma submissão de liderança, de autoridade, é contraposta claramente pelo contexto do próprio bloco que ela se encontra, porque os outros dois exemplos são justamente sobre isso, pais e filhos, e agora senhores e servos. Então, claramente também, as mulheres têm a submissão, o marido é o líder da casa, o líder do lar, a autoridade sobre, e aí, claro, tem aqueles padrões que nós vimos de submissão, de autoridade, né? Imitando Jesus, tendo Cristo como centro, a gente falou sobre isso, tá aí, se vocês não viram, né? Pode revelar, como a gente abordou, tá no YouTube, do canal da igreja, como a gente viu, tanto a parte de marido e mulher, como a parte dos pais e filhos. Chegamos agora nessa outra parte, que é uma parte bem polêmica, bem complexa, que antes de entrar nela, eu vou dar uma explicação sobre algumas coisas que são importantes entendermos antes de entrar sobre a relação de servos e seus senhores. Efésios 6:5 diz assim: Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, não como a homens. Certo de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Antes de entrar no contexto do servo, que a palavra é escravo, e o seu senhor, eu quero fazer uma lembrança, para introduzir a temática aqui, que é justamente um texto que eu já preguei aqui quarta-feira e falei na escola bíblica, quem estava domingo passado, eu também falei sobre esse texto. Para que a gente entenda um contexto da interpretação bíblica, para que a gente não coloque os bois na frente da carruagem, né, que assim se chama, e trazer alguma precipitação na sua interpretação. Lá em Romanos, capítulo 8, e aí quem viu quarta já lembra, e quem estava domingo na escola bíblica lembra, mas eu quero dar esse contexto para lembrar corretamente como a gente chega no texto. Romanos 8:28, que é um texto muito conhecido, a gente tem uma interpretação equivocada por parte de muitos em Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz assim:
sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 28. As pessoas entendem muitas vezes que o bem aqui, a partir do seu contexto cultural, social, o bem seria o quê? Praticamente na nossa sociedade pós-moderna aqui que vivemos. Riquezas, né? Talvez uma financeira boa, talvez não seja exatamente riquezas, mas uma questão financeira mais estável, sem passar tanto aperreio, né? Sem ficar tão apertada a questão financeira na sua casa, tem dinheiro para poder fazer as compras, comprar um carro, sei lá, comprar uma casa, enfim, né? Seria uma coisa boa, um bem, né? Uma coisa boa para você. Outro ponto seria talvez a saúde. É algo realmente muito importante para muitas pessoas. Então, o bem, em muitos contextos, também é saúde. E também uma família. Uma família funcional, uma família boa, correta, nos seus padrões. Andando e caminhando sem problemas. Então, muitas pessoas vão interpretar esse bem que Deus vai fazer para com eles, essas coisas, que muitas vezes tem um aspecto aqui, horizontal, material, e que em si não são ruins. Mas o versículo 29 do mesmo texto vai dizer que bem é esse. E o bem que muitas vezes as pessoas impõem no texto não é o bem que o texto está dizendo a nós. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, o bem do versículo 28 é nos conformar à imagem de Cristo. Se, para que Cristo seja formado e moldado em nós, precisará ter uma família funcional, Deus usará isso para Cristo ser moldado em nós. Uma questão financeira boa, amém. Deus vai usar isso para Cristo ser moldado em nós. Se para Cristo ser moldado em nós é a saúde, amém. O Senhor irá usar a saúde para moldar Cristo em nós. Mas, se para Cristo ser moldado em nós vai haver escassez financeira, o Senhor vai usar isso para moldar Cristo em nós. Se terá que vir um câncer para moldar Cristo em nós, o Senhor vai usar um câncer para moldar Cristo em nós. Se a família disfuncional for o que Deus tem feito para moldar Cristo em nós, Ele vai usar isso para moldar Cristo em nós. O objetivo não é o nosso conforto. O objetivo é Cristo ser formado em nós, seja na bonança ou seja na dor, na dificuldade, na escassez, na luta. O objetivo do bem não é o seu conforto. O objetivo do bem é Cristo ser moldado em nós. Esse é o bem do texto, capítulo 8. Assim, vamos para o nosso texto. O texto de Efésios 6, o servo, o escravo, não é o escravo que a gente viveu alguns séculos atrás aqui na América, na Europa. Não é aquela escravidão conforme aconteceu nos navios negreiros. Não é este tipo de escravidão que o texto está falando. Isso é até anacronismo. Isso aconteceu bem depois do que o texto foi escrito. O tipo de servidão, escravidão que havia no período greco-romano é diferente da escravidão dos navios negreiros. Não era uma coisa boa, fantástica, não. Mas não era o absurdo, não era tão grave quanto foi a escravidão daqui da Europa, América, alguns séculos atrás, nos navios negreiros. Que foi absurdo. Então, muitas pessoas, ao ler o texto, querem impor ao texto aquilo que viveu no seu contexto mais recente, alguns séculos atrás. A qual esse texto do século I não está retratando aquele mesmo quadro de escravidão. As pessoas muitas vezes lêem esse texto e querem impor nele o que o texto não diz. É igual lá o bem do versículo 28 do capítulo 8, onde as pessoas entendem bem do seu contexto cultural, do seu contexto social, e querem impor o texto que o bem lá do versículo 28 é o seu conforto, a sua prosperidade. Não é. O texto está dizendo lá no versículo 28 que é Cristo ser moldado em nós, para a glória de Deus. O foco é Cristo. E Cristo moldando a gente para ser imagem dele. Que ele é o referencial, ele é o modelo. E isso Deus vai usar todos os meios. Seja que ele se abençoou com algumas coisas boas, amém? Ou então na luta, na dificuldade, na escassez, até a sua morte. Doenças, enfim. Deus vai usar isso para moldar Cristo em nós.
Aqui é parecido. As pessoas impõem no texto o que o texto não diz. Para trazer uma questão mais clara do servo, eu trouxe uma análise rápida de como seria o servo no versículo 5. Antes de a gente olhar nesses pontos, a gente tem que entender o que é o servo. Então, a escravidão do mundo antigo e a escravidão moderna, infelizmente, marcou a história moderna, né? São diferentes nos contextos que elas estão escritas. Quando ouvimos hoje a palavra escravidão, nosso pensamento quase imediatamente se volta para os horrores do tráfico negreiro, né? No translado, né, transatlântico dos africanos, os maus tratos do sistema, né? O racismo instituído ali, a desumanidade que houve entre as pessoas que foram escravizadas aqui, né, no período moderno, já na Europa e na América. Essa escravidão moderna, marcada por brutalidade, exploração e a ausência de qualquer direito ou dignidade, muitas vezes o escravo realmente, na maioria das vezes, né, 99%, era visto somente como uma propriedade, como um objeto, né, dessa forma, é condenável e pecaminoso. A gente entende que isso é totalmente contrário ao valor e aos princípios cristãos. Isso é pecado, é algo horrendo e horrível que aconteceu na história da humanidade. No entanto, a escravidão do primeiro século ela é diferente no contexto do Império Romano. Embora também marcada por certas injustiças e lutas, ela tinha características diferentes. Ela não era baseada na raça, os escravos vinham de várias etnias, muitas vezes eram prisioneiros de guerra, ou até pessoas que, por questões econômicas, vendiam a si mesmos para sobreviver ou melhorar de vida. Então, até alguns casos de escravos que ascendiam nas posições que estavam como escravos. Eles iam subindo, né, tendo um certo tipo de promoção. Então, havia possibilidade de ascensão social, libertação, educação. E, em alguns casos, os escravos ocupavam funções de grande responsabilidade, como professores, médicos, filósofos, tutores, administradores. Então, você tem escravos de vários tipos, né? Um exemplo rápido, não exatamente no período greco-romano, mas um exemplo de um escravo no período do Antigo Testamento, que houve, né, no sentido de administração, foi José. Né? José do Egito, na casa de Potifar, ele era escravo e foi o administrador dos bens do seu senhor. Né? Então você tem ali uma perspectiva diferente de escravidão. Apesar de não ser no período greco-romano, aí tem uma semelhança em alguns aspectos. Mas José foi um exemplo de um escravo lá, em Gênesis, né? Ele administrou lá as riquezas do seu senhor, que era Potifar, né? Então, embora o sistema escravo romano estivesse longe do ideal bíblico de justiça e igualdade, ele funcionava dentro de uma estrutura social, na qual, surpreendentemente, alguns optavam por se tornar escravos para ter essas questões de melhoria, segurança ou ascensão. Entender essa distinção é crucial para que nós não interpretemos o texto de forma errada no ensino bíblico de Paulo. Ao escrever aos Efésios, ele não estava validando ou legitimando a escravidão romana também, como conhecemos da história moderna. Mas ele estava tentando orientar os cristãos vivendo dentro de uma realidade social complexa, instruindo de forma de viver uma fé digna do Senhor, que transmitisse e glorificasse a Cristo. Mas dentro daquela estrutura. Então, vivemos em um mundo onde o trabalho, o serviço e as relações de autoridade estão por toda parte. Assim, esse texto vai se tornar um ponto fundamental para a gente começar a estudar e ver como glorificar a Deus nas estruturas de sociedade que nós vivemos do trabalho e outros ambientes. Esse princípio aqui, a gente não vive, né, não tem essa ideia de escravidão, mas esse texto vai se aplicar claramente à questão do trabalho, à questão de respeitar certas autoridades e essas questões gerais de como nós vivemos neste mundo. Tá bom? E esse é mais uma aplicação do texto daquilo de Romanos ou Efésios 1, 10, né? E Efésios 2 e outros textos mais que falando de que Cristo é a nossa paz, de como a centralidade e Cristo em nossa vida, ele nos molda para que toda a nossa vida seja vivida para o Senhor. Tirando aquela ideia de dicotomia que muitas vezes é apresentada nas universidades e outros ambientes, onde você tem que separar o sagrado do secular, a gente vê biblicamente que isso é inviável e errado e até pecaminoso. O crente é chamado para viver o seu Senhor Jesus, os princípios e valores do Evangelho em toda a sua vida, em cada área. No relacionamento matrimonial, esposa e marido, no relacionamento pais e filhos e
relacionamento entre autoridades do seu trabalho, em qualquer outro ambiente onde você tem estruturas de autoridade, que é essa sociedade que a gente vive. Estruturas de autoridade é comum e é visível em toda a sociedade. Seja no trabalho, seja em questões políticas, seja em questões sociais, enfim, você tem essas estruturas, faculdade, né? Você tem professores, diretores, enfim, tem estruturas de autoridade em vários ambientes. Então, o Senhor Jesus chama o homem a viver o evangelho em toda a sua existência, em cada área do seu ser. Não existe uma área da nossa vida que a gente possa dizer, essa área me pertence, Senhor. Não. Se você veio a Cristo, e como a gente leu já outras vezes, Lucas 14, o chamado radical do Senhor Jesus Cristo ao discipulado, mandando nós amarmos a Ele acima de tudo, essa devoção máxima, para alcançar o supremo bem de Romanos 8, 28, que é moldar Cristo em nossa vida, Cristo ser moldado, e vermos Ele, e Ele ser moldado em nossa vida, e sermos semelhantes a Ele, buscando sempre Ele como autoridade, referência, o nosso Salvador, o nosso Senhor, na qual nós temos a máxima devoção, onde Ele é o primeiro lugar de tudo. A nossa vida precisa ser vivida diariamente para a glória dEle, manifestando os valores do Evangelho, a palavra dEle em toda a nossa vida. E não vai ficar distante nas relações de servos e senhores. Efésios 6:5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Eu botei os dois versículos para a gente ler primeiro, e o versículo 6 diz: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam com temor e sinceridade ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo está chamando os efésios a obedecer os seus senhores segundo a carne, ou seus senhores humanos. Mas, assim como nos outros exemplos, como a esposa tinha que submeter a autoridade do seu marido como ao Senhor, então havia um senhor acima do marido, a qual a autoridade acima do marido, e isso fazia com que a mulher não obedecesse o marido pelo marido em si, mas por temor ao seu Senhor maior, que é o Senhor que está nos céus, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e por ele ela faria aquilo, né? E aí, claro, veio não em relações abusivas, não em relações pecaminosas, e não em relações que vão contrária à palavra do próprio Cristo, e nem em relações, como diz, pecaminosas. Falando disso em relações sem relação, como diz, pecaminosas, abusivas e coisas desse tipo. Tendo Cristo como o Senhor e obedecendo, até porque o nosso Senhor Jesus é o que está acima de todas as autoridades. Então, se o marido ou qualquer outra autoridade nos manda, nos ensina a pecar, e contra Jesus, a gente vai dizer não, porque Jesus está acima dessas autoridades. Então não é uma obediência cega e alheia, é uma obediência segundo os valores e preceitos das próprias Escrituras. Então, quando o apóstolo Paulo tem chamado a servir aos senhores como ao Senhor Jesus Cristo, ele faz a mesma coisa, parecida até do que ele fez nos outros versículos, e a forma, a estrutura dele é parecida. Começa com aqueles que primeiro têm situação de submissão para aqueles que vão para a autoridade. Mulheres primeiro, depois os maridos. No outro lá, versículo 6 do 1 ao 4, foi os filhos, depois os pais, e aqui os servos, depois os senhores. Em todo o contexto, o que o apóstolo está tentando apresentar é que existe na obediência à autoridade humana algo que todos nós precisamos obedecer e observar, que é que existe um Senhor todo-poderoso, a qual nós devemos prestar contas. E a Ele fazemos o máximo e o melhor. É para Ele. Então o apóstolo, quando ele fala assim, olha, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, ou seus senhores humanos, homens, né? Com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Aí ele faz essa forma de trazer não só o comparativo, mas o motivo, como ao Senhor. Façam como para o Senhor. Ele está colocando um motivo, motivador. Por que eu vou fazer isso, Senhor? Façam como para Cristo. Comparem. Você está servindo Ele, mas não é Ele exatamente. Tem alguém por trás. Alguém acima, na verdade. Alguém que vocês fazem por amor a Ele. E é Cristo. Cristo vai ser aquele que você vai ter a motivação no seu coração ao fazer qualquer coisa.
a qualquer coisa que você faça, faça como para o Senhor. E ele usa um termo de temor e tremor. Esse termo é muitas vezes usado em referência ao Senhor. E nas Escrituras nós lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é aquilo que é gerado no coração dos crentes. E a gente tem um repleto de textos falando sobre o temor e o tremor. A gente tem Tiago falando que os demônios temem e tremem, né, diante de Deus, né, exortando aqueles crentes que estavam vivendo em pecados. Não, vocês, os demônios estão tremendo e temendo, nem isso vocês fazem, né, exortando lá os crentes que estavam em pecado na igreja lá, que Tiago estava exortando, dando um conselho de sabedoria. Rapaz, os demônios fazem mais que vocês, eles estão temendo e tremendo, nem isso vocês estão fazendo. Mas o temor do Senhor gerado em nós é diferente também do temor, claro, e o tremor que os demônios sentem. O temor que o crente sente diante de Deus é um temor reverente, relacionado a quem Deus é e a bondade de Deus em nós, revelada a nós e manifesta a nós diante da grandeza de Deus. Um texto muito claro, tem muitos textos sobre temor e tremor, mas eu queria citar 2 textos. Lá em Jeremias 32, 48 ao 40, 32, do 38 ao 40, diz assim: eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. Darei a eles um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o bem deles e de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Isso é um texto da Nova Aliança, lá de Jeremias 32. Em Jeremias 33, mais uma vez, ele fala um pouco sobre o temor e diz a motivação desse temor. Presta atenção. Eu os purificarei de toda a maldade, com o que pecaram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados, com o que pecarem e transgredirem contra mim. Jerusalém será para mim nome de alegria, louvor e glória entre todas as ações da terra, que ouvirão todo o bem que lhes faço. Eles temerão e tremerão, por causa de todo o bem, de toda a paz que eu lhes dou. Esse temor é um temor diferente do medo. É um temor que gera espanto, gera uma ideia de reverência, mas diante da grandeza de Deus e diante desse amor tão imensurável do Senhor para conosco. O temor do Senhor é um solo que a fé, que os frutos do Espírito brotam. É como a fé e o temor são características inerentes a todo crente em Jesus. O crente precisa temer a Deus. E este temor vem justamente daquilo que Deus faz por nós. Do todo o bem que Ele tem feito por causa da sua graça e misericórdia. E todo esse bem feito, como aqui diz o texto, as pessoas temerão e tremerão de todo o bem que o Senhor tem feito. É um temor que é gerado em nós por causa do grande amor, do grande favor, da grandiosa graça que foi derramada por meio de Cristo Jesus e nos salvou. É como ele fala em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele vai dizer: vivo no temor do Filho de Deus, daquele que me amou e se entregou por mim. A ideia do apóstolo Paulo em 2:20 é um amor que constrange ao ponto de que a vida dele não é mais dele. É um amor que me salvou de forma tão grandiosa que gera em mim uma reverência, uma adoração, um temor. Porque Ele é um Deus tão grandioso, tão bondoso, tão magnífico. E este Deus me amou. E este Deus, por sua infinita graça, me salvou. Esse Deus tão bondoso gera em mim confiança nele, descanso nele, amor por ele. Temor do Senhor, em Deuteronômio 6, por exemplo, é colocado lado a lado do amor. Amem e temam. Essa é a referência lá, do 1:5. Amem e temam ao Senhor seu Deus. Porque esse grande Deus bondoso tem derramado bênçãos, salvação, misericórdia sobre nós. O temor e o tremor são relacionados muitas vezes a essa relação do crente para com o seu Senhor. As pessoas não entendem, temor é a ideia de medo e tal, tem essa perspectiva também. Mas os textos, quando falam do temor do Senhor no crente, ela está associada à sabedoria, à bondade, à graça, ao favor. É o crente diante de um Deus tão grandioso que criou todas as coisas. E esse Deus, na sua presença, se relacionando, amando, fazendo bem ao seu povo, fazendo bem àqueles que ele salvou. E você fica pasmo.
Sabe, você fica deslumbrado. Vem reverência, vem adoração, vem louvor a este Deus. O temor e o tremor são referências a uma vida de um crente piedoso, que gera no crente uma perspectiva de descansar, de confiar. O temor, ele vai gerar no crente uma luta contrária à ansiedade, contrária aos medos que nos cercam. Porque eu vejo esse Deus tão grandioso, tão bondoso, tão magnífico, e eu descanso nele. Esse Deus me ama. Esse Deus que criou todas as coisas cuida de mim. Ele é soberano, governa os céus, a terra. Nada se compara a ele. Tudo está debaixo da sua autoridade. Nada foge do seu controle. Eu me espanto com a grandiosidade do tamanho do nosso Deus ao olhar para a criação, para as coisas criadas, para as coisas que ele fez aí, que o mundo existe, a física, a química, a matemática, o universo, tudo foi criado por ele, tudo ele sustenta. E ao olhar tudo isso, eu me deparo com este Deus tão grandioso, que é um Deus relacional, que se envolve conosco, que se importa, que ouve as minhas orações, que eu posso chegar hoje em casa e orar, e ele vai me ouvir. Ele é um Deus magnífico, e olha o bem que ele nos tem feito. Olhe para a cruz. Olha a grandiosidade da salvação que Cristo tem feito por meio do seu sangue derramado. Isso gera um temor no coração do crente. Um temor que é o que o Senhor requer de nós, ou deveria gerar. Mas muitas vezes as pessoas temem de forma errada. É o que Lutero temeu, né, na sua conversão, disse que ele tinha medo de um Deus de justiça, e aquilo trazia pavor para Lutero. Lutero se castigava, fazia várias coisas, não tinha um descanso, porque ele tinha muito medo de Deus. Aquele cara, eu sou um pecador. E ele é um Deus justo e santo. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser condenado. Não há o que eu faça. E Lutero não estava errado. E não há o que faça mesmo. A não ser que ele chegasse até Cristo. Este é o único caminho de salvação e o único caminho de paz com Deus. Sem Cristo, condenação e perdição. Quando Lutero entendeu a justificação pela fé em Cristo Jesus, Lutero descansou. E aí ele começa a sua conversão ali, né? E aí nós sabemos a história. Então, o temor e o tremor são referências, muitas vezes, a Deus. E tem esse aspecto para o crente. Esse solo no coração do convertido, que dele brota os frutos do Espírito. Esse temor, que é algo fundamental, e as Escrituras constantemente falam que Deus vai gerar o temor no coração do crente. E muitas vezes esse temor está relacionado à grandeza, ao amor, envolve reverência, envolve adoração, envolve respeito, envolve tudo isso diante desse Deus tão grande. O temor e o tremor aqui no texto, ele vai também fazer uma referência, talvez, ao respeito. Mas diferente, claro, do temor e o tremor relacionados exatamente ao Senhor. Podemos até ter uma sugestão que o temor ao Senhor faz com que a gente respeitasse as autoridades. O temor ao Senhor faz com que os servos respeitassem as suas autoridades, os que estavam sobre autoridade sobre eles, porque eles temiam ao Senhor. E, de qualquer forma, o texto está fazendo uma comparação fundamental entre a obediência que o escravo, tinha ao patrão com relação ao Senhor Jesus Cristo. Obedeça aos seus patrões, aos seus senhores, como a Cristo. E este é o ponto fundamental. E um dos pontos muito importantes dentro do contexto que eu quero exaltar uma aplicação aqui, é que o versículo 6 vai dizer que não servindo à vista, não apenas por aparência, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso aqui se aplica a várias coisas da vida. Várias. Isso não está só relacionado à questão de trabalho. Você, no seu trabalho, em qualquer canto que você faça serviço. Isso está relacionado a tudo que fazemos. Os fariseus são criticados pelo Senhor Jesus Cristo porque eles eram homens que queriam ter a aparência de piedade. Então eles falavam alto nas sinagogas, oravam em público para ser reconhecido pelos homens. Eles ficavam jejuando e faziam aquela cara de triste quando jejuavam, ficava assim meio pálido para as pessoas aplaudirem a eles. Eles faziam tudo por vista, para que os homens vissem e aplaudissem a eles. Eles tinham que fazer uma coisa e faziam 2 vezes mais para que fosse mais,
né, mais vista de piedade para os homens. Mas o coração deles estava distante de Deus. Jesus, ao exortar eles, lá em Mateus 23, ele vai falar sobre isso. Vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, mas sujos por dentro. Vocês fazem tudo por vista. Vocês não têm um coração temente a Deus. Vocês não têm um coração de reverência ao Senhor. Vocês fazem para que os homens aplaudam vocês. Vocês fazem para que as pessoas vejam e glorifiquem o nome de vocês. Vocês não fazem com a motivação correta. O coração de vocês está distante de Deus. Muitas vezes, o crente ele é tentado a isso. Ao fazer as coisas para que as pessoas vejam, para que as pessoas aplaudam, para que os homens digam muito bem. É isso aí. Aquele tapinha nas costas. Não estou dizendo que isso é errado em si. Estou dizendo que às vezes é bom você reconhecer o trabalho de outras pessoas. Mas se não acontecer, não faça para os homens. Façam para Deus. Façam como para o Senhor. Isso em tudo na sua vida. Aqui na igreja também. O pastor não viu, os diáconos não viram, mas Deus viu. É uma teologia conhecida e chamada, um termo conhecido, tem até um colégio em Fortaleza, acho que está no Zébio, com esse nome, corandel. Sempre diante de Deus, ou diante da face de Deus. Essa é uma teologia que na Reforma foi muito batida, porque os clérigos católicos tinham uma teologia muito dicotomizada, ou seja, dividida entre o sagrado e o profano, o sagrado e o secular. E aí o indivíduo na missa ou nos ambientes religiosos era um cara que vivia uma vida de santidade. Na fora fazia o que bem entendia, conforme seus pensamentos, pecado, vida promíscua. Mas aqui ele estava de um jeito diferente, mais piedoso. Mas lá fora era uma vida totalmente diferente do evangelho que professava. Aí Lutero disse, não, isso está errado. Nós estamos sempre diante de Deus. Não importa o que você faça, onde você esteja, o nosso Deus é um Deus onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe as suas intenções, ele sabe as suas motivações, ele sabe os seus pensamentos, ele conhece tudo. E ele está em todos os locais, com todo o seu ser. Dele ninguém se esconde. Dele nada fica escondido. Este é o nosso Deus. Para onde você vai? Se esconder do Senhor. Você esconde de mim, esconde dos diáconos, esconde dos irmãos da igreja, você esconde de qualquer pessoa aqui. Eu não estou na sua casa 24 horas por dia, eu não estou no seu quarto 24 horas por dia, eu não estou no seu trabalho, eu não estou em canto nenhum. E nem quero estar. Mas Deus está. Mas Deus vê. Deus sabe. E é Ele que importa saber e ver. É Ele o juiz de toda a terra. As pessoas muitas vezes, quando estão em pecado, falam assim, só Deus pode me julgar. Isso devia fazer você tremer ao falar tais palavras. Porque é justamente o juízo dele que vai condenar não só o corpo, mas como também a alma ao inferno. É Ele o grande juiz. Não é isso que Jesus fala? Não temos homens que só pode ladrão, que só pode roubar e ferir o seu corpo material. Mas antes, saibam daquele que não somente o corpo, mas também pode jogar a alma de vocês no inferno. Esse é o nosso Deus grandioso, um Deus justo, que sabe o que fazemos. Corandel. Sempre diante da face de Deus. Não vivam uma vida dicotômica, não vivam uma vida aqui de aparência, para as pessoas verem, olha como o irmão fulano é santo, mas em outros ambientes, vivendo uma vida promíscua, uma vida de pecado, uma vida longe das Escrituras, uma vida que não glorifica a Jesus, que não é um modo digno do crente viver de acordo que agrade ao Senhor. Deus vê, meus irmãos, não se esqueçam disso. Sempre diante de Deus. Nós não podemos viver escondidos do Senhor. Não há como esconder da sua face. Portanto, ao fazer as coisas, lembre disso. As suas motivações contam. As suas emoções contam. Não é isso que Jesus fala no Sermão da Montanha? Olha, fulano de tal adulterou. Mas se você desejar a mulher de forma impura no seu coração, você já adulterou com ela. O que Jesus está dizendo? Não é só a prática do adultério, na ação do adultério que é pecado. Mas o desejo pecaminoso pela mulher do outro também é pecado.
Por quê? Porque Deus é público dos seus pensamentos. Deus sabe o que você pensa. O Senhor é Senhor novamente de toda a sua vida. O seu coração tem que ser purificado, a sua mente tem que ser purificada. A sua prática, a sua vida tem que ser purificada. É ação, é motivação, é pensamento, é santidade em todo o seu ser. Você é de Cristo como um todo. Não é só uma parte da sua vida. Portanto, quando fizer algo, faça para o Senhor. Não procure recompensas humanas. Eu sei que o homem pode recompensar. E amém se vier. Bênção se vier. Mas se não vier, continue fiel. Eu fico lembrando de Jeremias pregando a um povo de dura cerviz. O profeta chorava, o profeta pregava, o profeta trazia uma cela sobre ele para mostrar o jugo e fazia o povo quebrava e faz uma de ferro. E o profeta pregou e ninguém se converteu. Ninguém se converteu. Mas quem honrou o profeta? Quem viu o que o profeta fez? Quem viu? O Senhor. O Senhor se agradou do profeta. Ele não recebeu aplauso dos humanos. Pelo contrário, o profeta foi jogado na cisterna. O profeta sofreu que só. O povo de Israel não valorizou o profeta. Mas Deus se agradou do seu servo por ter sido fiel. Muitas vezes, irmãos, não é o resultado. Não é a produtividade. É a qualidade do que você faz para o Senhor. Motivações contam. Um coração sincero e contrito para com o Senhor conta. O pastor Almir pregando, ele fez essa comparação. E eu acho interessante dizer assim, rapaz, quem você mandaria para o seminário? Por produtividade. Jonas ou Jeremias? Produtividade, Jonas pregou e uma nação se converteu. Mas Jonas não queria ir. Olha o coração de Jonas. Depois foi lá para o alto da montanha e ficou esperando Deus acabar com o povo. Jeremias pregou e ninguém se converteu. Se fosse por questões de produtividade, a igreja tinha mandado Jonas para o seminário. Um exemplo, né? Jeremias não tinha ido. Porque pregou e ninguém se converteu. Jonas pregou e uma nação se converteu. Um povo se converteu. Mas a qualidade. Quem tinha um coração sincero e contrito diante de Deus? Jonas não queria ir. Foi obrigado a ir. E ainda quando pregou, o povo se converteu e ficou com raiva. Ficou lá esperando Deus matar o povo, né? E Deus exortou Jonas, né? E o livro termina com Jonas chateado lá, porque Deus não destruiu o povo. Em Jeremias foi o contrário. Ninguém se converteu, mas foi sincero. Pregou, foi um homem piedoso. Portanto, não é produtividade, não é é a qualidade. Entendam isso, irmãos. Faça para o Senhor, faça para o Senhor, faça para o Senhor. O indivíduo faz muito à vista de todos, mas não tem a motivação correta. O indivíduo produz muito, mas não tem a motivação correta. Faz para os aplausos, faz por 1 milhão de coisas. No dia que não tem o aplauso, no dia que não tem o reconhecimento, ele se zanga, ele se irrita, ele quebra tudo, ele não quer mais estar aqui, eu vou me embora. Porque hoje ninguém me reconheceu, porque hoje ninguém viu o que eu fiz. Porque o coração não estava naquilo que era certo. E acontece muito isso. Isso até mostra uma falta de maturidade. O crente maduro, ele sabe que nem tudo é para ele. Ele não é o centro, Cristo é o centro. E se um dia ele quiser uma coisa e não der certo, ele entende. O Senhor sabe, eu tentei, o Senhor não quis. E ele tem um coração tranquilo para aceitar, porque ele quer glorificar o Senhor. Mas muitos crentes que às vezes são produtivos, mas muitas vezes quando são contrariados num ponto, em um i, não gostei, não botaram ali, não fez o que eu pedi, não fez como eu queria, aí quer quebrar tudo. Fica com raiva da igreja, do pastor, ninguém presta. Que isso, meu irmão? Você está fazendo para quem? É para Cristo? É para o Senhor? Ou é para os homens? Onde está o seu coração? Onde está a sua motivação? Você faz para quem o que você faz? Existem muitas pessoas que são fantásticas produzindo, empreendedoras e produtivas. As pessoas confundem isso com maturidade. Mas no dia que essa pessoa tem um vírgula do questionado, um ponto questionado, essa pessoa vira um bicho, vira outra pessoa, fica quebrar tudo, fica com raiva e tal. Então não era tão madura, apesar de ter tido muito sucesso de produtividade. Porque não faziam para o Senhor. Façam para o Senhor. Seja o que vocês fizerem. Aqui na igreja, servindo em departamentos, no trabalho de vocês, saiba que o Senhor vê o que vocês fazem. Mesmo que homens falhos, limitados, não vejam.
Porque nem sempre vamos ver. Porque somos limitados. Porque somos pequenos. Mas o Deus, o dono de toda a obra, ele vê. Falando isso para a igreja e paga a mesma coisa para o seu trabalho. Faça como para o Senhor. Faça o melhor para Cristo lá no seu trabalho. Vou entregar nosso meia boca, porque não, o meu Senhor vai receber. Tem uma história conhecida dos puritanos que acontecia isso. Diz que um homem chegava no mercado e queria ver qual era o banco que tinha sido feito por um puritano ou por um cara que não era um crente lá no período. Ele disse que um pegava o banco de madeira e ele olhava embaixo do banco. Se o banco tivesse um acabamento bom, tanto em cima quanto embaixo, ele sabia que tinha sido um puritano que tinha feito. Porque ele fazia para o Senhor. Mesmo que os homens não vejam a parte de baixo do banco, o meu Senhor vê. Então eu vou fazer para ele. Eu faço o melhor. Ele mudava todo o banco. Já outro, que não era crente, fazia só a parte que os homens viam. E embaixo ficava todo mal feito, cheio de farpas, e não era bem acabado. Porque os homens não olhavam embaixo do banco. Mas o outro fazia para o Senhor. Então eles eram motivados a ter um trabalho para a glória de Deus. Portanto, tenham isso em mente. Examine suas motivações. Faça para o Senhor, não somente quando os outros estiverem observando, não somente quando os homens veem, não somente quando há reconhecimento humano, mesmo que isso de alguma forma seja alguma forma benéfico, bom, a gente se sinta bem, mas não façam isso só para os homens verem. Faça isso para o Senhor. Ele é o dono da obra, ele vê. Tema mais a Deus do que aos homens, isso é fundamental. O seu temor tem que ser ao Senhor, não aos homens. Primeiramente a Deus. Seja sincero no que você faz no seu serviço para o Senhor. Primeiro ponto, esse, a gente termina. E o segundo ponto, versículo 7 e 8. Estamos encerrando, caminhando para o nosso final. Sirvam com boa vontade, esperando do Senhor a recompensa. Esse é o segundo ponto. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Certos de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer seja livre. Quem nos recompensa? De onde virá a nossa grande recompensa? São os homens que podem dar? Não. É o Senhor. Lá em Mateus 25, Jesus conta uma parábola dos servos. Eu oro ao Senhor para que eu seja encontrado como um servo fiel. E se contar naquele grande dia, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a frase que todo crente deveria almejar, desejar. Não é passar no concurso, não é tantas coisas que a gente almeja na vida, que são boas até, mas o ápice do seu desejo, o ápice da sua vontade, na centralidade de Cristo na sua vida, tem que ser ouvir aquela grande frase, naquele grande dia, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Não se esqueçam disso. O Senhor é que recompensa os seus servos. Ele pode dar recompensas aqui. E é verdade. Se você for um cara que trabalha para o Senhor, faz o melhor no seu trabalho, faz o melhor para o Senhor onde você está, se capacita e vai e dá o melhor, amém. E Deus pode recompensar aqui, muitas vezes recompensa. Você é promovido, ganha um melhor salário, tem uns benefícios, é reconhecido às vezes no trabalho. Mas essa não é a maior recompensa. A maior recompensa é quando você faz tudo isso. É Deus que vai lhe recompensar quando você faz com as motivações corretas. Porque você está fazendo tudo isso, não para os homens verem, mas para que Deus seja glorificado por meio do seu trabalho. Nossa, que advogado bom. Nossa, que médico bom. Nossa, que engenheiro bom. Nossa, que professor bom. Nossa, que trabalhador bom. Como ele é dedicado, como ele é eficaz no que ele faz. Qual o segredo dele? O Senhor é o meu segredo. Eu faço para Ele, não para os homens. Para que Ele seja glorificado em toda a minha vida. E até um ponto de contato para você pregar o Evangelho. Lembra que é o testemunho da vida acompanhado com a pregação da palavra. Não só um, os dois juntos são fundamentais para ser luz no meio das trevas. Portanto, o homem, ele espera a sua recompensa, ele aguarda a sua recompensa de Deus. Deus recompensará qualquer um. Deus não faz acepção de pessoas. Seja escravo, seja livre,
ambos serão recompensados por Deus. Não existe uma classe, um grupo que Deus ame mais. O amor de Deus é derramado para os seus que foram salvos por Ele. Seja qual for a etnia, classe social. Deus não faz diferença com isso. Ele requer que todos sejam santos e vivam de acordo com o seu padrão, que é a sua palavra. Portanto, quando vocês trabalharem, mudem a perspectiva de vocês em tudo que fazem. Façam como para o Senhor. Eu me lembro que na igreja que eu era antes, teve eu comecei um momento lá de escola bíblica. A igreja tinha até um número bom no tempo. Eu desconfiava que muitos não eram crentes. E, infelizmente, muitos se afastaram, confirmando, infelizmente, o que eu pensava. Mas outros eram crentes fiéis, enfim. Mas a igreja estava bem acomodada. Então eu comecei a escola bíblica. Comecei falando nos cultos, pregava às vezes e chamava o pessoal para ir para a escola bíblica. Algumas escolas bíblicas, irmãos, que eu fui, a igreja tinha uns 100 pessoas, tinha só eu e um irmão. Eu e um irmão. 1 a 1. Eu e 2 irmãos. Eu e 3 irmãos. E teve domingos que eu fui que não foi ninguém. Eu abri a igreja, agitei as cadeiras e não pisou um cristão naquela igreja. Se eu fizesse para os homens aquilo, eu tinha me revoltado, eu tinha saído e tinha nunca mais feito uma escola bíblica. Mas o que eu fazia? Eu orava, entregava ao Senhor e Deus sabia. E eu buscava isso. Estou dizendo que isso é fácil. Isso é o que eu busquei na minha vida. Porque eu li esses textos e isso era muito forte ao que eu fazia. Para que eu não me decepcionasse com os homens. Não me decepcionasse com a igreja. Eu entendia a soberania de Deus, entendia que eu fazia para o Senhor, de todo o coração. E aí, passava uma hora lá esperando, ninguém aparecia, eu fechava a igreja e à noite eu chamava a atenção dos irmãos. Irmãos, eu vim, não veio ninguém, vocês têm que se comprometer com a palavra, com o estudo das escrituras, vocês têm que crescer na fé e exortava os irmãos. Aí no domingo vinha 5, 6, 7. Aí depois passava um tempo, já exortava 1, 2, às vezes não vinha ninguém de novo. E esse ministério continuou até a igreja sair daquele prédio. Mas eu fazia para o Senhor. É para Cristo que a gente tem que fazer. Repito, isso não é fácil. Nem sempre eu consegui ter isso em vista. Nem sempre. Mas quando eu perdi isso de vista, e quantas vezes eu perdi isso de vista, eu me chateava com os irmãos. Eu ficava chateado com a igreja, eu ficava chateado com... as pessoas não... A gente está fazendo isso aqui, as pessoas valorizam, as pessoas não estão dando valor. Muitas vezes acontece isso com muitos crentes. Eu vejo muitos crentes frustrados por isso. E eu percebia que essa perspectiva de olhar as coisas de forma puramente humana, esperando o reconhecimento dos homens, é que decepciona os homens. Porque vocês estão esperando demais de outros pecadores como nós. Os irmãos também pecam como nós pecamos. Nós não temos que olhar para outro alvo. Temos que olhar para o Senhor. Ele é o Senhor de toda a obra. Ele é quem recompensa os trabalhadores, os servos. É Ele que vai dizer naquele grande dia: entra, servo bom e fiel, no gozo do teu Senhor. É Ele. Não é o pastor, não são os diáconos, não são os irmãos da igreja. É o Senhor nosso Deus. Portanto, mude a perspectiva. Quando trabalhar para a igreja, no louvor, no som, na transmissão, no departamento infantil, em qualquer coisa dessa igreja, em qualquer coisa em outra igreja, em qualquer obra que você fizer, tenha a perspectiva correta. Deus é o dono dessa obra. Ele recompensa os seus trabalhadores. É para Ele que eu faço todas as coisas. Isso vai ajudar muitos irmãos a amadurecerem na fé e o coração de vocês não ficar tão magoado com outros crentes em Jesus. Olhar para os irmãos, e claro, se os irmãos estão descompromissados, aí precisa de uma exortação, precisa de um ânimo, mas isso é diferente de um coração chateado, aborrecido e rancoroso com seus irmãos em Cristo. Pensemos sempre nessa perspectiva. Sirva com alegria e esperança, sabendo que Deus recompensa a fidelidade, mesmo quando os homens não veem. Deus é que vai chamar o servo bom e fiel. Seja fiel no pouco, meu irmão. No muito, onde Deus lhe botou, seja fiel ao Senhor. É dele a obra e é para ele que fazemos. Valorize cada ato de serviço e faça ele como uma adoração ao Senhor. O Senhor é o seu patrão supremo, é o nosso Senhor máximo. E é isso que ele vai falar no versículo 9, que a gente vai ler agora.
Chegamos no nosso último ponto, encerrar. Líderes, pessoas que estão em posição de liderança, sirvam com humildade, justiça e temor ao Senhor, porque vocês têm um patrão, um Senhor, acima de vocês. É isso que ele fala no versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor também, tanto deles como vosso, ou seja, o Senhor é tanto Senhor dos servos, como também é Senhor dos senhores, dos patrões, está nos céus, que para com ele não há acepção de pessoas. Deus não faz a acepção de pessoas. Ele não ama mais um do que outros. Deus requer que os seus servos sejam fiéis, que andem em conformidade à sua palavra, para que vivam em santidade. Se Deus colocou você em uma posição de liderança, de patrão, de dono de empresa ou de gerência, administração, comandando ou guiando outros, saiba que você não está isento de prestar contas do seu serviço. O Senhor requererá de você o que vocês têm feito com os seus subordinados, ou aqueles que estão submissos à sua autoridade. Assim como o marido, assim como os pais e todos os outros que estão delegados funções que o Senhor colocou. Não se esqueçam disso. O Senhor é Senhor de todos. Há um Senhor sobre todos. E a estes todos servem. Portanto, sirvam em santidade, humildade, mansidão, temor ao Senhor, amor, fazendo tudo para a glória de Deus. Deus é glorificado em tudo isso. Para que, quando fizermos, fazemos da melhor forma, da melhor maneira que o Senhor tem nos instruído por meio da sua palavra. Buscando não a ideia dos homens, mas a ideia do Senhor. Ele é quem há de prestar, a Ele é que todos nós prestaremos conta. Portanto, a santidade, ela precisa ser vivida em toda a nossa existência, em todas as áreas. Como você é no trabalho, quando você recebe poder ou alguma autoridade, como você trata os outros, como você está se relacionando com os outros que estão debaixo da sua autoridade. É um tirano, um déspota, um homem que manda e desmanda e acabou? Ou é um servo, um senhor servo, um líder servo, que serve, que ajuda, que auxilia, mas que exorta, que chama atenção, que instrui com humildade, com mansidão, sabendo que todos são iguais. Uns com os outros, são todos pecadores, todos seres humanos limitados, e diante de um Deus santo, todos prestarão conta. Deus não faz acepção de pessoas. Se você lidera, lembre-se que também você é liderado. Você é liderado pelo Senhor. O Senhor é o seu líder. Lidere com compaixão, justiça e temor. Então, seja um líder servo, que se importa, que ama. Lembre do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja um testemunho do caráter de Deus no modo como exerce a autoridade. Seja esse testemunho vivo do caráter santo de Deus. Leia as Escrituras, veja como o nosso Senhor Deus age, como o Senhor Deus fez, Jesus Cristo fez. E busque ser manso e humilde de coração, mas justo, íntegro, reto. Não negocia a verdade. Com amor, repreende, com amor, exorta, com amor, é firme. Amém? Que nós não devemos esquecer do temor do Senhor, que é fundamental para todo esse proceder de uma vida diante de Deus. E ao descrente, hoje aqui que me ouve, eu falei de alguns temores que existem. Mas existe um temor que é um temor fundamental para o descrente. Você precisa temer a Deus. Eu falei de um Deus santo, justo e todo-poderoso, que para o crente que foi salvo e remido pelo sangue de Cristo, hoje nós estamos em paz com esse Deus. E esse Deus hoje nos ama e por meio de Cristo nos acolhe, somos parte da família de Deus, temos paz com Ele, como diz Efésios 2. Mas o descrente não está nesse quadro. Se você não crê em Jesus, você é filho da ira e receberá a ira do Senhor. Lá em Isaías 33:14 diz assim: os pecadores em Sião estão apavorados, o tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode habitar com o fogo consumidor? Quem de nós pode habitar com as chamas eternas? O ímpio, ele deve estar sempre andando apavorado, porque você está debaixo da mão de um Deus todo-poderoso. O Deus que eu falei, que é todo-poderoso, santo,
Ele não tolera o pecado. Você vai receber o juízo dele. Você vai receber a condenação eterna. Portanto, se arrepende e corra para Jesus, para que o seu temor de medo se converta em um temor de reverência e adoração pelo bem que o Senhor fez por meio de Cristo. Se você não fizer isso, eu tenho uma péssima notícia para você. Você está perdido. E o Deus de toda a terra é o seu inimigo. Tema diante dele. Os homens temem, não temem? Quando entra numa favela e vê um traficante, quando entra um ser poderoso, um governante poderoso, uma autoridade política, jurídica, as pessoas têm medo. Polícia, se a polícia for contra você, as pessoas temem as autoridades humanas. Temem os seres perigosos, as pessoas perigosas que vivem na terra. Quanto mais você devia ter medo do Deus de toda a terra, Criador de todas as coisas, soberano Senhor e santo, santo, santo que Ele é. A Ele todos prestarão conta. Não há nenhum outro ser acima dele. Ele está sobre todos. Ele é a autoridade sobre todos. Ele é o Criador de todos. Este Deus é o seu inimigo. Que loucura. Tema. E tema muito. Mas eu digo, tem uma saída para você. Tem um caminho para você. Jesus Cristo. Corra para Ele. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua morada. Ele é a paz entre nós e o Criador, entre nós e Deus. Não se esqueça disso. Corra para Ele enquanto há tempo, para que você não seja achado em falta naquele grande dia e seja condenado pelos seus pecados. Só Jesus salva, só Ele é o caminho e a vida. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, pelo temor que um dia nós não tínhamos, mas um dia o Senhor colocou ele em nossos corações por meio da pregação da palavra. Convertemos pela ação do Espírito Santo, Teu Santo Espírito habitou em nós e foi gerado em nós um temor que joga fora todo o medo, toda a ansiedade, toda a confusão, que muitas vezes nós crentes negligenciamos em olhar este temor mais de perto. E muitas vezes isso gera tantas ansiedades nos nossos corações. Que nós possamos ter esse temor, Pai, diariamente sendo lembrado em nós. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que, ao caminharmos nessa vida, possamos ter a perspectiva correta no trabalho, no serviço na igreja, em qualquer outro canto. Que o Senhor possa cuidar de nós e o que fazemos, façamos para o Senhor, Pai. Não buscando a aprovação dos homens. Se vier, amém. Mas se não vier, fazemos para o Senhor. Fazemos para a Tua glória. Fazemos para o Teu nome. Fazemos para que o Senhor seja manifesto por meio de o caráter, a santidade em nossas vidas. Como diz Mateus 5, além do 13 e 16, que a luz de vocês brilhem, para que, ao ver a luz de vocês, as boas obras que vocês façam, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que as motivações sempre sejam essas, Pai. As motivações corretas, santas. Motivados pela glória do Teu nome, motivados pela glória da Tua graça, motivados para Te glorificar em tudo o que fazemos. Senhor, nos ajuda, Pai, a ter essa perspectiva e a ter a motivação correta. Sei que é difícil, o coração do homem muitas vezes quer a glória para si, quer o orgulho, quer o aplauso, mas tira isso de nós, Pai. Que assim como o apóstolo Paulo exortou por meio da Tua palavra, possamos fazer não para a vista dos homens, mas como para o Senhor, para a glória do Teu nome e do Teu nome somente, Senhor. Recompensa cada servo bom e fiel, Pai. Nos dá fidelidade até o fim e que nós possamos ouvir naquele grande dia: servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Que nós possamos aqui, Pai, estar naquele grande dia, sendo recompensados pelo Senhor, pela Tua glória e para a Tua glória somente. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa cada irmão, abençoa nossa volta aos lares, abençoa todos nós, Pai, ser conosco durante essa semana, nos ajuda a ser luz
e sal neste mundo perdido. Em nome de Jesus, amém. Temos o recessional, vocês podem estar orando, depois estamos dispersados.